Para o pessoal que já se conectou, eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem, corretamente. Se vocês puderem responder pelo chat, eu agradeço. Ok, perfeito. Agradeço a vocês. Mais um minutinho e nós começamos, tá bom? Mais um pouquinho nós já iniciamos. Então vamos lá. Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal YouTube aqui do Necafla, a essa que é a nossa primeira live na história da casa que nós amamos tanto. Como vocês sabem, o Necafla encontra-se fechado em função das circunstâncias atuais e em respeito às determinações do governo belga, e sobretudo em respeito às determinações sanitárias. E essas determinações são necessárias para que possamos conter a epidemia do coronavírus. Então, durante esse período, nós vamos adaptar um pouco o funcionamento da nossa casa, a casa estará fechada, mas vamos trabalhar à distância, ou seja, as palestras públicas, sejam em português, sejam em francês, elas continuarão a ser transmitidas nos mesmos horários, ou seja, em português, aos sábados, das 17 às 18 horas, porém por internet, e as palestras públicas em francês, às segundas-feiras, das 19 às 20 horas, ambos horários de Bruxelas. Os cursos, nós provavelmente vamos oferecê-los também por internet, nós ainda estamos trabalhando numa solução técnica para que a gente possa atender a todos, para que todas as pessoas possam continuar a assistir às nossas aulas. A nossa biblioteca, infelizmente, ela vai permanecer fechada, porque a casa estará fechada, e o trabalho, que é conhecido como atendimento fraterno, ele continuará ocorrendo aos sábados, das 15 às 16h30, porém por internet, ou seja, as pessoas vão nos enviar um e-mail, este e-mail é o info@necafla.be, e nós vamos marcar um horário e faremos o atendimento por WhatsApp ou por Skype. Então, a gente telefona, a gente retorna para a pessoa e nós continuamos o tratamento, né? Vamos lá. Você sabe que quando temos as nossas palestras, eu gosto bastante de falar um pouquinho sobre os eventos que vão ocorrer nos próximos meses, né? Então, com relação às futuras conferências, infelizmente, a conferência do Divaldo Pereira Franco foi cancelada, ela ocorreria no dia 18 de maio deste ano, mas em função da situação ligada ao coronavírus, ela foi cancelada. Em teoria, nós temos prevista também uma palestra do Haroldo Dutra Dias, para o dia 19 de maio de 2020, mas nós cremos que provavelmente ela será cancelada também. Pouquinho mais tarde, ainda no mês de maio, nós teremos o simpósio no Castelo de Wegemont, nos dias 23 e 24 de maio, e estamos aguardando a evolução da situação antes que a gente possa se pronunciar a respeito. Não sabemos ainda se o evento vai ocorrer ou não. Né? Como eu sempre procuro falar para vocês nas palestras, né, a gente
Durante a nossa assistência espiritual, durante as nossas palestras, nós temos 2 momentos distintos. Um deles é quando nós falamos sobre o Evangelho de Jesus, né, quando nós procuramos explicar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, e o segundo momento são os passes, né. Os passes nós faremos dessa vez à distância, porque, infelizmente, nós não estamos reunidos fisicamente. Mas, a fim de prepararmos a nossa palestra, eu vou convidar a todos, como sempre fazemos lá no Necáfla, a fazer uma prece, né? Então, eu vou pedir a todos que, neste instante, fechem os olhos, procurem se sentar de uma maneira bastante confortável, procurem relaxar. Vamos inspirando, expirando, renovando o ar de nossos pulmões, e vamos neste momento esquecendo todas as nossas preocupações, todos os nossos problemas, todas as nossas angústias. Vamos nos ligando à Casa Necáfla, que nos atende com tanto carinho e que nos acolhe com tanto amor. Vamos entrelaçando os nossos corações e os nossos sentimentos e vamos elevando-os ao Mestre Jesus e a Deus nosso Pai, rogando, como sempre, a inspiração do mais alto, para que possamos ser instrumentos da vontade divina, instrumentos da paz, do Mestre amado. Rogamos a Jesus e aos nossos mentores espirituais que nos inspirem a todos, para que possamos não apenas bem assimilar aquilo que for dito na tarde de hoje, mas principalmente para que possamos colocar em prática em nossas vidas os ensinamentos do Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos, o tema que nos coube na tarde de hoje é o capítulo de número 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e mãe. Como vocês sabem, quando eu faço as palestras, eu gosto de, em primeiro lugar, apresentar o conteúdo geral, sob a forma de uma agenda, né? Eu tenho aqui o suporte visual comigo, eu vou me desculpar, porque algumas vezes eu vou desviar o olhar da câmera, porque eu tenho o suporte visual aqui na minha frente, mas depois nós vamos disponibilizar esse suporte visual no nosso site para aqueles que estiverem interessados. Então, em primeiro lugar, naquilo que diz respeito a honrar pai e mãe, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver como esta questão se apresenta na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre aquilo que a espiritualidade resolveu por bem chamar de piedade filial. Vamos também abordar aquilo que, dentro da doutrina espírita, é conhecido como a ingratidão dos filhos e os laços de família. Um problema bastante complexo, mas que, à luz da doutrina espírita, ganha novas cores, ganha novos contornos. E eu também vou trazer alguns exemplos de livros de André Luiz para que a gente possa ilustrar bem essa questão. Vamos falar um pouquinho também sobre a reencarnação e as relações familiares, à luz dos ensinamentos de Emmanuel, que, como vocês sabem, era o mentor espiritual do nosso querido Chico Xavier. E, por fim, eu termino a palestra falando um pouquinho sobre as famílias espirituais e as famílias corporais e como elas se apresentam dentro da doutrina dos espíritos. Vamos lá. Se nós formos aos evangelhos, em especial os evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, nós encontraremos as seguintes palavras de Jesus. Vós sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrai vosso pai e vossa mãe. Isso Jesus nos falou há cerca de 2000 anos atrás. Mas antes de Jesus, 1200 anos antes, para ser um pouco mais preciso, Moisés, quando recebeu o Decálogo, e isso está registrado no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 12, recebeu a seguinte instrução das esferas espirituais maiores: honrai vosso pai e vossa mãe,
a fim de viverdes por muito tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Ou seja, na história da humanidade, há pelo menos 3.200 anos, essa máxima é trazida junto a todos nós. Não poderia ser diferente com relação à doutrina espírita. E nós sabemos que esse mandamento de honrar pai e mãe é uma consequência geral da lei de amor e de caridade. E dentro dela encontra-se um dever ainda maior. Por quê? Porque a família é o nosso próximo primeiro, é o nosso próximo mais próximo. Francisco de Assis costumava dizer que a família é quem nos permite ficar visíveis no mundo, mundo em que temos que desempenhar a nossa missão durante a nossa encarnação, né? Então, é graças a esta família que nós fisicamente conseguimos cumprir aquilo que se espera de nós. É também junto à família que conquistamos, que exercitamos algumas das virtudes mais importantes na evolução da alma humana, que é o altruísmo, a paciência, o amor ao próximo, o perdão, a convivência pacífica, a abnegação, a renúncia e, principalmente, o não julgamento. Estando dentro de uma família, nós devemos aprender a não julgar, a compreender e a perdoar. Mas a doutrina espírita vai um pouquinho mais além, afirmando que não se pode amar ao próximo sem amar pai e mãe. Por quê? Simplesmente porque o imperativo honra encerra dentro dele um dever ainda maior para com os pais, que é aquilo que a espiritualidade chamou de piedade filial. Ora, o que significa isso? Significa que ao amor que nós naturalmente consagramos aos nossos pais, é necessário acrescentar o respeito, a estima, as atenções e a obediência, ou seja, nós, como filhos que somos, temos a obrigação de cumprir para com os pais, de maneira ainda mais rigorosa, tudo aquilo que a caridade manda para com o próximo. Ora, se nós queremos ser melhores, queremos evoluir, além daquilo que nós somos hoje, temos que aprender a exercitar isso, não apenas junto ao nosso próximo, mas principalmente junto à nossa família. Se nós ouvirmos um pouco aquilo que Divaldo Pereira Franco fala, ele coloca de uma maneira muito clara que não cabe aos filhos julgar os pais, mas sim respeitá-los e amá-los acima de tudo, mesmo que este amor não seja correspondido. Isso é um problema que será resolvido mais tarde junto a Deus, mas aos filhos não cabe senão amá-los e respeitá-los. Pais e mães são os nossos tesouros. Como dizia Buda, há 2.500 anos atrás, são nossos pais que nos deram a vida, que nos deram a possibilidade de existirmos, quando eles poderiam simplesmente tê-la interrompido. Então, todos nós aqui encarnados, que já encarnamos uma ou várias, ou milhares de vezes, temos uma dívida eterna de gratidão para com os pais. E o que vale sempre é o nosso amor junto a eles. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda dentro do item piedade filial, deixa muito claro que honrar pai e mãe não é apenas cobri-los de respeito e de carinho, é também assisti-los na necessidade, proporcionando-lhes repouso na velhice, cercando-os de cuidados, como fizeram conosco na nossa infância, em que os pais consagraram o seu tempo, a sua energia, a sua boa vontade, os seus recursos, sejam morais, intelectuais, físicos ou materiais, para poder nos educar, né? E isso, sobretudo com os pais sem recursos. E aqui nós não estamos falando apenas do estritamente necessário, mas, como Kardec ele nos lembra muito bem, na medida do possível, trazer junto aos pais as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o pagamento de uma dívida sagrada, de uma dívida eterna de gratidão que teremos junto a eles, né? E ainda Kardec, mais adiante, ele frisa o seguinte, né?
Ai daquele que esquece o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que muitas vezes se impuseram duras privações para garantir-lhe o bem-estar. Ai daquele que é ingrato com os pais e com as mães. Isso será punido com a ingratidão e o abandono. Lembremos que a vida ela é regida por uma lei natural, que chama-se lei de causa e efeito, a lei do retorno. Aquele que é ingrato será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza em existências futuras, em que ele vai sofrer aquilo que houver feito sofrer aos outros, né? Ou seja, aquilo que nós semeamos, de alguma forma, nós vamos colher em existências ulteriores, em existências mais adiante, né? Isso é da lei, é uma lei absolutamente universal. E com relação à questão da ingratidão dos filhos, existe um caso muito interessante que é abordado no livro Nos Domínios da Mediunidade, que foi psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo espírito de André Luiz, né? Então, o que ocorre? André Luiz encontra-se junto a um serviço de assistência espiritual, um serviço mediúnico, acompanhado por Clarencio, o seu mentor naquela excursão. E naquele momento, né, do lado espiritual, entra nos trabalhos para ser acolhida uma entidade que possuía um aspecto deplorável. Era um homem esguio, mas triste, e ele exibia o braço direito paralisado e ressecado. E André Luiz sente-lhe o drama interior. Aquele senhor havia sido um estivador e trabalhava no cais, e ele era um alcoólatra inveterado, que certa vez esbofeteou a face paterna. O pai, ancião, incapaz de revidar, ele apenas praguejou, sem piedade alguma. Infame, o teu braço será transformado em galho seco. Maldito sejas. Né? São palavras bem duras que vinham tanto de um lado quanto do outro. Ao ouvir essas palavras, este senhor, aquele filho, ele retorna à via pública, sugestionado pela maldição recebida. E ele vai beber para esquecer. Cambaleante, ele foi vitimado num desastre de bonde. Veja bem, estamos falando da década de 30, da década de 40, no qual veio a perder o seu braço. Então, ele perde o braço, ele é amputado, e durante alguns anos ele sobrevive, este senhor, alimentando a ideia de que a expressão paterna tivera a força de uma ordem vingativa, a ser implantada no fundo da alma. E por isso, quando ele desencarna, ele recuperara o membro ele volta a aparecer no seu corpo espiritual, porém mutilado, a pender-lhe, né, sem forças, ressecado, inerte, no seu corpo espiritual. Ou seja, foi uma sugestão que foi acolhida mentalmente, né, quase que de maneira hipnótica, por este filho, né, por quê? Porque ele carregava em si a culpa de haver maltratado o seu próprio pai. E aí, com esta culpa, ele faz com que essa sugestão, né, com que essa maldição, digamos assim, torne-se realidade no lado espiritual. Existe um outro livro de André Luiz que se chama No Mundo Maior, e também é um exemplo muito interessante de um filho adotivo, né, que trabalhava com o seu pai, num pequeno negócio, num pequeno comércio, e que, revoltado, ele briga com o pai, ambos, né, muito embrutecidos e muito raivosos, eles brigam e acabam se separando, e o filho adotivo, para se vingar, ele ordena a morte do próprio pai. Esse pai, quando ele volta para o plano espiritual, quando ele desencarna, ele torna-se, durante mais de 2 décadas, um perseguidor ferrenho do próprio filho, sob a forma de um obsessor. Né? E durante esses 20 anos, o filho carrega dentro dele as mágoas, a culpa, a consciência extremamente pesada pelo ato que havia cometido. A conciliação e o perdão vem apenas após a intervenção de uma senhora que se chama Cipriana, que foi capaz de interromper este processo, que foi capaz de terminar com essa corrente muito forte de ódio que um nutria com relação ao outro. Por que eu estou falando sobre essa questão do perdão? Daqui a pouquinho vocês vão entender como ela é fundamental nessa relação
familiar, na relação humana, né, e como ela pode colocar um fim, né, em relacionamentos muito difíceis, muito duros, muito carregados de remorsos e mágoas, né. Se nós olharmos ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 14, nós vamos encontrar lá uma declaração do Espírito Santo Agostinho, que diz o seguinte, que a ingratidão é um dos frutos imediatos do egoísmo, e que a ingratidão revolta, sempre, os corações honestos. Mas a ingratidão dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais revoltante. E o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. E por que o Espiritismo traz luz e compreensão com relação a esse problema? Porque essa questão, ela é analisada sob o ponto de vista da lei de causa e efeito. Ou seja, quando o espírito desencarna, quando o espírito morre, junto com ele seguem as paixões e as virtudes, né, no além-túmulo. Alguns espíritos, infelizmente, alguns de nós, infelizmente, partimos cheios de ódio, cheios de rancores, cheios de desejos de vingança, que encontram-se insatisfeitos. Outros, já mais adiantados, já mais avançados, tomam boas resoluções, pesam os seus atos, olham para os seus algozes, olham toda a situação, compreendem os atos, a sequência de acontecimentos que levou-os a agir daquela maneira, e aí tomam boas resoluções. Eles entendem que para chegar até Deus, só existe um caminho, e é um caminho que se chama caridade. Lembrando-se que a definição mais bonita de caridade que nós vamos encontrar dentro da doutrina espírita é aquela que diz que a caridade é o amor em ação. Ora, se estamos falando de amor, nós não vamos conseguir encontrar a verdadeira caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias, sem o perdão dessas ofensas. Não há caridade com ódios no coração, meus amigos, e não há caridade sem perdão. Ora, os espíritos que, depois que desencarnam, estão carregados de todos esses ódios violentos, têm que realizar um grande esforço, um enorme esforço, para observar aqueles a quem odiaram ou aqueles que os odiaram na sua última existência terrena. E é claro, isso é humano e isso é profundamente compreensível, a ideia do perdão lhes revolta. Por quê? Porque muitas vezes isso vem de um sentimento de injustiça que foi cometido com relação àquela pessoa. Lhes revolta mais ainda a ideia de ter que amar ou conviver ao lado daqueles que lhes destruíram a honra, destruíram a fortuna, muitas vezes a própria família, e muitas vezes tiraram a sua própria vida. Ok? Mas, se a boa resolução triunfa, aquele espírito vai encarnar na família daqueles que o detestaram, ou daqueles a quem ele detestou. Agora, a pergunta que cabe aqui, qual será, portanto, pois, a conduta deste espírito reencarnante nessa família? O que vocês acham? Vai ser para ele uma prova terrível. E a sua conduta nessa família específica vai depender da maior ou da menor persistência com relação às suas boas resoluções. Então, é uma prova muito dura, onde ele será testado no seu limite, quase que diariamente, constantemente. E é desta maneira, meus caros, que podemos explicar, à luz da doutrina da reencarnação, da doutrina espírita, das múltiplas existências, é assim que explicamos ódios, repulsas instintivas, que se notam em algumas crianças, desde a mais tenra idade, e em alguns pais também, e que nenhum ato anterior parece justificar. Ou seja, a lei da reencarnação é a chave para o entendimento das relações familiares. Ou seja, se nós renascemos ao lado de quem muito amamos, igualmente podemos renascer ou reencarnar ao lado daqueles a quem mais devemos amor. Ou seja,
numa mesma família, meus caros, ferrenhos adversários do passado podem renascer como pai e filho, como irmão e irmã, mãe e filha, avô e neto e assim por diante. E é aí que Emmanuel, na sua grande sabedoria, nos ensina, né, quase como que um pedagogo. Ele nos ensina que o filho rebelde e o filho vicioso é aquele irmão, é aquele amigo, é aquele companheiro que nós arrojamos um dia, propositalmente, à intemperança ou à delinquência, ou simplesmente o filho que abandonamos, e que em vidas posteriores nos será dado novamente para que nós possamos nos reconciliar. Emmanuel também nos ensina que a filha detida nos desregramentos do coração é aquela jovem que em outros tempos nós induzimos ao desequilíbrio e à crueldade. E hoje ela retorna aos nossos braços para que nós possamos reeducá-la para que nós possamos devolver a ela aquilo que lhe tiramos um dia. É a lei do retorno, uma vez mais. E nesse caso, né, por mais dura que seja, a convivência cotidiana, ela deve ser justamente a oportunidade abençoada, meus caros, de reconciliação e de ajuste. Por mais difícil que seja, e nós sabemos que não é fácil, né? Quando um corpo é gerado, a alma que nele reencarna vem para progredir. É por isso que nós reencarnamos, para que a gente, aos poucos, possa aprender, para que a gente possa evoluir. Ou seja, o espírito precede o corpo, né? E com relação a essa afirmação, existe um palestrante muito famoso, muito conhecido, que se chama Haroldo Dutra Dias, né? E ele fala o seguinte, que imaginar o contrário disso, ou seja, imaginar que o espírito é criado no momento em que o corpo é fecundado, em que o corpo é gerado, em que o óvulo é fecundado, significaria que Deus estaria ao nosso dispor todo o tempo, esperando para que, no momento em que o óvulo é fecundado, ele vai lá e cria um novo espírito, né? Ora, a lógica nos diz o contrário, né? Voltando para o nosso tema. É dever, portanto, de todo o homem e de toda a mulher, de todo o pai e de toda a mãe, colocar todo o seu amor para aproximar essa alma que reencarna de Deus, essa alma que lhe é confiada. Essa é a missão que cabe a todos nós, pais e mães. É dever dos pais nos ensinar a amar. Amar a vida, amar o seu semelhante, amar a Deus, amar todos aqueles que, de uma certa maneira, interagem conosco, né? E é por isso, meus queridos, que a caridade primeira, ela começa sempre junto aos nossos, dentro do lar, onde, parafraseando uma vez mais Francisco de Assis, o evangelho deve ser pregado, sempre, se necessário com palavras, mas, sobretudo, através do exemplo que nós damos aos nossos filhos, às pessoas que estão ao nosso redor. Então, que não rejeitemos, portanto, o filho ou a filha, ou o pai ou a mãe, cuja relação é difícil e que muitas vezes nos paga com a ingratidão. Como disse Divaldo Pereira Franco, a ingratidão será resolvida depois com Deus. É um problema que Deus vai resolver. Precisamos saber, do nosso lado, que não foi o acaso que nos fez assim, que nos colocou nessa posição. Senão não existiria justiça divina. Um de nós, ou ambos, erramos, e erramos muito. Não foi pouco. É preciso saber que, na justiça divina, não há vítimas ou algozes, apenas parceiros de infortúnio, necessitados de redenção e de reconciliação. E saber, né, isso nos consola bastante, que Deus não submete a provas àqueles que não podem suportá-las. Apenas permite que nós carreguemos as provas que podem ser cumpridas, que estão ao nosso alcance. Ou seja, nunca nós vamos passar por situações que estão muito além das nossas possibilidades. Deus é um Pai amoroso, Ele vai dosar as nossas provas. E é por isso
que o perdão deve sempre nos acompanhar. Este que é uma virtude, este que é uma ferramenta, é um companheiro preciosíssimo. Por quê? Porque se nós não perdoamos o nosso irmão, nós não progredimos, nós estacionamos, não saímos do lugar. Nós vamos sempre carregar a culpa dentro de nós. E vice-versa. Mas, sobretudo, nós temos que aprender a nos perdoar também. Porque muitas vezes carregamos toda uma série de mágoas, de culpas, justificáveis ou não, e isso faz com que o nosso coração esteja sempre pesado, sempre carregado, né? Então, quando nós aprendemos a perdoar, nós seguimos adiante. E sem o perdão, nós não evoluímos, nós estacionamos no tempo, né? E por que ele sempre o perdão junto do amor? Porque as provas mais difíceis que vamos ter em nossas vidas são aquelas que afetam o coração. Então, o conhecimento das causas do mal que nos aflige e a certeza, e isso é bonito dentro da doutrina espírita, de que não há desesperos eternos, essa é a nossa grande consolação. Então, se hoje temos uma família difícil, uma escola difícil, né, uma célula familiar difícil, isso não vai ser sempre o caso. Nós vamos nos entender com essas pessoas e vice-versa. E vamos evoluir. E vamos aprender a honrá-los e vice-versa. E vamos aprender a ser gratos a eles e vice-versa. Dentro da doutrina espírita, existe uma definição que é particularmente bonita e que se chama famílias espirituais e famílias corporais. Né? É um tema que é tratado também neste capítulo de número 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, e é muito interessante a maneira como a espiritualidade abordou este tema, porque eles dizem que foi dito que para que se compreenda a justiça de Deus, é preciso elevar-se, planar no infinito, no passado, no presente e no futuro, ou seja, alargar os horizontes da vida presente e alargar rumo ao infinito. Quando nós nos colocamos de lado, né, colocamos em perspectiva e olhamos o conjunto das nossas existências, os laços de família aparecem no seu verdadeiro sentido, mas não mais os laços frágeis da matéria, que fica aqui, mas sim os laços duráveis do espírito, que são os que constituem, os que formam famílias unidas e homogêneas. Preciso lembrar que Jesus, no Evangelho de Marcos, nos disse que todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é quem? É meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, Jesus estende o conceito de família para a humanidade inteira, e não apenas para o círculo consanguíneo. Os espíritos, nós sabemos, eles reúnem-se e formam famílias. E essas famílias, elas são ligadas, elas são sustentadas pela identidade do progresso moral, a semelhança de gostos, de afeições, as afinidades que nós temos, né? Seja na vida presente ou seja em vidas passadas. E nós, ou seja, esses mesmos espíritos, quando nas nossas migrações terrenas, nós nos procuramos para nos agruparmos, né? Como fazemos no espaço. E aí nós vamos, neste caso, encontrar famílias unidas e homogêneas, não é verdade? Muitas vezes, dentro de uma família, nós temos pessoas que são extremamente afins, que são extremamente próximas. Mas, às vezes, não é o caso. Temos um ou outro que é mais afastado, que parece um estranho dentro daquela família, né? Então, o que a gente precisa compreender é que os seres que encarnam numa família são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, que são ligados por relações anteriores, relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena, ou seja, é realmente uma família que tem laços muito fortes, laços espirituais, amorosos e morais muito tenazes. Mas nós podemos encontrar o contrário também, né? Ou seja, espíritos que são muitas vezes estranhos ou completamente estranhos uns aos outros, dentro da mesma casa, e que são afastados por antipatias que já vêm de tempos anteriores, tempos imemoriais, muitas vezes, e que, numa relação familiar corpórea, se traduzem por um antagonismo, muitas vezes bastante forte, bastante pronunciado.
Ou seja, no primeiro caso, é aquilo que nós chamamos de famílias pelos laços espirituais, temos famílias que são duráveis, são famílias que se fortalecem à medida que nós evoluímos juntos através das nossas inúmeras existências. E esses laços, eles se perpetuam no mundo dos espíritos. As famílias já que são unidas apenas pelos laços corporais, têm esses laços frágeis, como a própria matéria que nos reveste. E, muitas vezes, essas famílias já se extinguem na presente existência, né, e se dissolvem moralmente, né. Então, isso é uma constatação que a espiritualidade nos trouxe através deste capítulo, que nos ajuda a compreender muitas vezes relacionamentos que são bastante difíceis dentro da nossa família, e que são explicados através dessas afinidades que já são anteriores, ou de antagonismos que já trazemos em função de outros momentos em que vivemos, né? Gente, era isso que eu tinha para dividir com vocês na tarde de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa, como eu falei para vocês no começo, é a primeira live que nós estamos transmitindo na história da nossa casa, dessa casa que nós amamos tanto, o Necáfla, né? E como vocês sabem, nas nossas palestras públicas, sempre que terminamos, nós reservamos um tempo para que a gente faça uma prece de encerramento. Nós fazemos uma vibração, porque é a oportunidade de nós também trabalharmos juntos e canalizarmos as nossas energias em favor dos nossos irmãos mundo afora. E, em especial, hoje, o que a gente vai fazer? Nós vamos pedir para os nossos amigos espirituais do Necáfla estarem conosco e nos ministrarem os passes, que normalmente nós fazemos fisicamente, mas que por hora estão suspensos em função da situação aqui no país, ok? Então, uma vez mais, eu vou convidar a todos para que fechem os seus olhos, para que olhem para dentro dos seus corações e que se deixem iluminar por um amor muito grande, um amor belíssimo, um amor infinito, que é o amor que vem dos planos maiores, o amor que vem de Deus, nosso Pai, o Pai que nos ama tanto, infinita e incondicionalmente. Pedimos que este amor seja, neste instante, refletido na ação das equipes espirituais que assistem à nossa casa, o Necáfla. Pedimos que essas equipes se desloquem até o lar de cada um de nós, envolvendo-nos no seu profundo carinho, no seu profundo amor, na sua profunda abnegação. Que nesse instante possam ser ministrados passes de reequilíbrio, passes calmantes, que vão nos trazer uma sensação de paz, de serenidade e de amor muito grandes em nossos corações. E nós, profundamente gratos que somos por este momento, vamos agora aproveitar que estamos juntos em pensamento e vamos entrelaçar os nossos corações e vamos doar um pouquinho de amor também. Assim, em profunda serenidade, confiantes em Jesus, vamos abrindo os nossos corações em vibrações de paz, de amor e de reconforto. E dos nossos corações possam sair amor suficiente para envolver o nosso planeta Terra, em especial a nossa querida Europa, e mais especialmente ainda a Bélgica, o país que nos acolhe com tanto amor. Vamos também enviando muita luz a todos os líderes, governantes, líderes religiosos mundo afora, para que possam compreender que a lei maior, mais antiga e mais bela, instituída pelo Pai desde tempos imemoriais, é a lei do amor. Vamos vibrando
otimismo, coragem e equilíbrio a todas as equipes médicas no mundo afora e a todos os lares que lidam com esta situação de pandemia em nosso planeta, que possam guardar a calma, o equilíbrio, a serenidade, e que possamos continuar trabalhando dentro das nossas possibilidades para auxiliar. Vamos também vibrando por todos os países que se encontram em guerras e em conflitos armados. Também enviamos muita luz àqueles que sofrem nos vales de dor do nosso planeta. Também envolvemos em muito amor esta casa que nos acolhe sempre de braços abertos e com um sorriso nos lábios, o Necáfla. E por fim, queridos, antes de nos despedirmos, vamos enviando muito amor e muita luz aos nossos pais, onde quer que eles estejam, seja aqui, seja em outros países, seja no plano espiritual. Que assim seja, graças a Deus, e até a próxima semana. Graças a Deus. Queridos, feito isso, nós vamos encerrar a nossa palestra. Lembrando que na semana que vem, às 5 horas da tarde, novamente, vamos continuar com este mesmo canal no YouTube, transmitindo as palestras públicas do nosso Necáfla. E segunda-feira teremos também uma palestra em francês, aqui no horário belga, das 7 da noite até as 8 da noite, aproximadamente, tá bom? Muito obrigado, que Jesus abençoe a todos, fiquem em paz e muito amor a todos vocês. Tchau, tchau.